Lucas, capítulo 1, a palavra do nosso Deus. Glória a Deus. Lucas, capítulo 1, versículo 34. Lucas, capítulo 1, versículo 34. Que diz assim a palavra de Deus: E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o Santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E este também, Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Querido Deus, muitíssimo obrigado por essa gloriosa e poderosa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aceitados, queridos. Queridos irmãos, nós estamos aqui, mediante esta palavra, estamos diante de o maior milagre que já aconteceu em todo o mundo. Aleluia. O maior milagre não foi, irmãos, a ressurreição de Tabita, não foi o filho da Sulamita. O maior milagre não foi do coxo em João 5 andar. O maior milagre, na verdade, não foi de forma nenhuma o cego de nascença passar a enxergar, não voltar a enxergar, passar a enxergar. Então nós conhecemos aqui pela Bíblia muitos milagres. O maior milagre, na verdade, embora seja um grande milagre, não foi também o povo passar os pés secos no Mar Vermelho. O maior milagre não foi, na verdade, o povo de Israel passar também os pés secos ali no Jordão. Foram grandes milagres, poderosos milagres, mas não se compara com esse milagre, porque quando a Bíblia nos fala da visita que o anjo Gabriel fez a Maria, ele traz uma notícia, ele traz uma informação que até então era para ela uma novidade. Ela conhecia a lei, ela conhecia os profetas, ela conhecia todos os milagres que foram operados por
Elias, Eliseu e outros profetas. Conhecia toda a história. Mas, segundo a Bíblia Sagrada, quando o anjo chegou para ela, para poder anunciar o nascimento do Senhor Jesus Cristo, diz a Bíblia Sagrada bem claro, quero compartilhar com os irmãos aqui, diz assim, olha: pelo sexto mês do anjo, Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Quando a Bíblia diz, olha, vendo ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Ou seja, ela estava tentando entender porque vinha sobre ela aquela palavra, aquela mensagem. Primeiro, chama de agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Queridos, havia muitas mulheres, sim, muitas mulheres, e ela então se espantou, como se quisesse dizer, não está escrito, como assim? Porque o que significa isso? Não estou entendendo nada, porque para ela era novidade, estava prestes a acontecer uma novidade da história da vida humana. Glória a Deus. Diz a Bíblia, diz então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Maria, não temas, porque Deus se agradou de ti. Queridos irmãos, bem-aventurado é aquele ou aquela que Deus se agrada. Bem-aventurado aquele e aquela que Deus olha e vê algo importante, algo bonito, vê algo santo, vê algo diferente. É a Bíblia que fala sobre isso. No meio de tantas mulheres ali, a Bíblia nos fala, quero repetir aqui, aleluia. Maria, não temas ou não se preocupe, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e dará luz ao filho, e por-lhe-á o nome de Jesus. Primeira coisa, o nome de Jesus. Poderia ter colocado outro nome, poderia ter colocado outro nome. Tantos nomes repetidos na Bíblia, mas esse aqui era um nome especial. Porque esse nome Jesus Cristo, Jesus, ele na verdade é a tradução de uma palavra hebraica, Yeshua, que significa o Senhor salva. Por isso o nome Jesus teria que ser
em trevas e precisava ver a luz. Diz a palavra de Deus, e esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. O reinado para sempre. Quantos reinos surgiram na história bíblica? Podemos falar de muitos aqui. Antes de, por exemplo, de Nabucodonosor, tiveram ali, por exemplo, o rei Hammurabi, que era o rei das leis. Depois Nabucodonosor, depois de sair veio Ciro, Persa, depois veio o rei da Grécia, depois veio Roma, os imperadores. Quantas pessoas importantes nasceram, mas todos por um tempo. Foi reinado temporário, não foi um reinado eterno. E agora está para nascer o rei de fato, o rei eterno, o rei que não terá fim. Diz a palavra de Deus. Também nos dias atuais, nós conhecemos muitas pessoas intituladas reis e rainhas. Aí teve, por exemplo, para as pessoas, o rei Pelé, rei do futebol. Tem o rei Roberto Carlos, o rei da Jovem Guarda. Teve a rainha Xuxa, e assim vai. Mas todos esses, o reinado de Pelé acabou, porque ele morreu. Acabou. E outros também que acabaram. Eu fico imaginando, meus irmãos amados, que os reis atuais ganharam para si muitas idolatrias. Muitas idolatrias foram reconhecidos, no mundo todo, com fotos, com banner. Todos aí deixaram seu legado aqui no mundo. Foram jogadores, e também o rei, daí, Roberto que ainda está vivo, mas é o rei da Jovem Guarda. A Xuxa ainda está viva, que é a rainha dos baixinhos. Baixinhos. Não é baixinho, não é baixinhos. E aí você começa a perceber que todas essas pessoas receberam o nome de reis dado pelo homem, dado pela sociedade, dado para as pessoas. Mas não foram nomes dados para o rei, não foram títulos dados por Deus. E esse aqui está recebendo o título dado por Deus. Eis aí a diferença. A ele toda a honra, toda a glória. E pensar que o nascimento dele para muitos não foi bem-vindo, que no final se conhece a história, que no final, quando colocaram uma coroa de espinhos sobre a tua cabeça e escreveram bem em cima, na cruz, com zombaria, aí, rei dos judeus, foi zombado. Mas a Bíblia nos fala, aleluia, que o reino dele não terá fim. Pode ir até ser debochado na terra pelos homens, como hoje é debochado pelos incrédulos, pelos ateus. Mas hoje, exatamente nesse momento em que estamos aqui nesse mundo, louvando e glorificando
de João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, eu não digo isso para que não pequeis, mas se vieres a pecar, tens um advogado que intercede por vós, à direita do Pai, a Ele toda honra e toda glória. Toda honra e toda glória. Pessoas recebem honra na terra, eu quero ver no futuro receber o céu. Pessoa, na verdade, recebe coroa aqui na terra, eu quero ver receber a coroa da vida. Quando que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A coroa da vida é a salvação dada por Jesus de Nazaré, o reino que não terá fim. Glória a Deus. Mas depois que o anjo falou essa palavra, aí Maria, peraí, como assim? Como vai acontecer isso? Será possível isso? Aí o anjo continua: meus irmãos, deve ter sido muito maravilhoso aquele papo ali, aquela conversa maravilhosa entre o anjo e Maria. Imagine aquela conversa. Imagine, na verdade, ali, aquele local cheio de glória, para fazer um anúncio, o maior anúncio da face da terra. Eu fico imaginando, tem um anúncio para fazer. Que anúncio? Anúncio disso. Meus irmãos, não teve anúncio maior na terra do que esse aqui. Foi o maior e o principal anúncio. E a gente tem que abraçar isso, tem que entender isso. Isso deve nos fazer a cada manhã se levantar, ir para o joelho, conversar com Deus, confessar pecado, buscar a presença dEle, chorar aos pés dEle, glorificando o nome dEle, exaltando o nome dEle. Oh, maravilha! Glória a Deus! Aleluia! Deus maravilhoso! Glória a Deus! Oh, lavada de calma! Maria meio confusa diz: aleluia, anjo, como fará isso, visto que não conheço varão? Como vai acontecer esse milagre? Eu sou uma virgem, eu não sou casada, eu não tenho marido. Como assim? Como assim isso não vai acontecer? Eu preciso saber. Esclareça-me, por favor. Oh, aleluia. Como assim? Como se dará isso? Qualquer pessoa ficaria confusa. Aí o anjo, para explicar para ela, ele teve que recorrer uma situação que aconteceu que ela também sabia. Primeira coisa, ele disse: olha, descerá sobre ti o Espírito Santo. Que maravilha! Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Olha só, olha o milagre acontecendo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a sombra do Altíssimo vai te envolver, vai te cobrir. É assim que vai acontecer o milagre.
Imagine só o inimigo lá do outro lado ouvindo isso. O inimigo ouvindo isso. Não é possível. Isso não pode acontecer. Morrendo de raiva. Queridos, o inimigo não tem raiva de você porque você veio, é bonito, terrível, tem dinheiro, ou mora bem, ou mora mal. Ele tem raiva de você porque você é crente. Ele tem raiva de você porque você serve a Cristo, por isso. Por isso. Não é porque alguém fala bem, alguém fala isso, fala aquilo. Não é isso. Não é porque alguém fala grego, fala aramaico, fala inglês, fala mandarim, fala espanhol, fala... Não é por isso, não. O inimigo está pouco se lixando para tudo isso. Ele está preocupado porque o inimigo está com raiva porque eu sou rico, engraçado. Por quê? Ele não vai fazer nada disso mesmo. Não vai fazer. O mesmo inimigo que age no Brasil, age nos Estados Unidos, age em todo lugar, e ele fala todas as línguas. Ele não tem inveja de nada disso, não. A inveja dele, a raiva dele, sabe por quê, querido? Porque ele morou no céu, ele viveu no céu. Ele foi expulso do céu. E ele tem inveja da igreja. Ele tem inveja de você. Porque ele não vai poder voltar mais para lá. Porque já desceu condenado. Glória a Deus. Lucas capítulo 10. Capítulo 11, está escrito isso. Lá você vai pegar, vai ler lá, Lucas, capítulo 10, 16, 17, 18, 19, está escrito tudo lá. Quando os discípulos vieram falando para Jesus, que às vezes tem pessoas que falam, não sabe por quê? O inimigo tem raiva porque Deus me usa muito, porque eu prego muito, porque eu canto muito, porque Deus me revela as falcatruas dele. Isso. Está perdendo tempo pensando assim. Porque lá em Lucas capítulo 10, diz assim, olha, Jesus mandou 70 para fazer a obra e voltaram felizes da vida, confere e mereço. Lucas capítulo 10, no verso 16 em diante. 16, 17 e 19. E aí, o que acontece? Voltaram felizes, saltitantes, cheios de alegria, falando para Jesus, Senhor, em teu nome, os demônios se submetem a nós. Aí Jesus falou bem assim, parece até um desprezo, mas não é. Não vos alegreis, porque o demônio se submete a vós. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome é escrito no livro da vida. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome é escrito no livro da vida. E essa raiva que tem o adversário, então imagina a verdade, aleluia, ele lá do outro lado, e ouvindo aqui esse anúncio, acompanhando todo aquele processo, diz a palavra de Deus, aleluia, bem claro, isso nos chama muito a atenção quando fala sobre isso, da gloriosa palavra de Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo, com S maiúsculo, tá? Que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. O Santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Não exatamente como está pensando. Ele é Filho do Altíssimo. Você apenas vai gerar o Espírito Santo dentro de você, mas ele é Filho do Altíssimo. Você apenas nasceu um canal de bênção, um canal de bênção para toda a terra. Aleluia.
Bem claro isso. O anjo vai explicar, porque a pergunta que ela fez, como se dará isso? O anjo vai explicar: olha, eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. Aconteceu isso com a sua prima. Ela já estava de idade, ela também era estéril, ela também estava em possibilidade. Aleluia! A diferença, na verdade, é que ela gerou do homem, mas você vai gerar do Espírito Santo. Ou seja, quando fala em milagres extraordinários, está falando do Deus Todo-Poderoso. Diz a palavra de Deus, porque para Deus nada é impossível. O contexto dessa palavra é exatamente isso. Às vezes, irmãos, nós apegamos essa palavra e começamos até a falar e a pregoar: ah, mas por que eu vou comprar uma casa? Eu duvido, porque para Deus nada é impossível. Ah, porque eu vou comprar um carro? Não tem você, eu vou comprar um carro. Como é que você vai comprar um carro? Porque para Deus nada é impossível. E ainda usa dizendo, Filipenses 4,13, porque tudo pode aquele que me fortalece. O 13 é bom, quero pegar o 10, 11 e 12. A luta e a prova é muito bom. E aqui, segundo a Bíblia Sagrada, o anjo deixa bem claro para Maria: minha filha, aleluia, esse milagre vai ser feito por Deus. Para Ele nada é impossível. Ele é o Deus que faz tudo, vê tudo e tem tudo. E é Ele que vai operar esse milagre. Quando Ele falou para Maria essa palavra, olha a resposta dela. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E aí o anjo se ausentou. Ou seja, o anjo só se ausentou depois que ela disse: eis-me aqui. O anjo não falou e saiu correndo: não te vê aí, resolva aí. Ele ficou ali falando, porque para Deus nada é impossível. Depois que ela disse, depois que ela declarou, depois que ela aceitou, depois que ela concordou, depois que ela se entregou, ao dizer exatamente assim, disse então Maria, ela abriu a boca e declarou assim: glória, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Eu creio nessa palavra, eu aceito essa palavra. Eis-me aqui, eis-me aqui. Meus irmãos amados, este foi o maior milagre já acontecido na face da terra. E por causa desse grande milagre, nós estamos aqui neste momento. Por causa desse grande milagre, nós nos encontramos aqui para juntos glorificarmos o nome do Senhor por causa dessa obra. Eu estou falando essa obra aqui do Senhor Jesus Cristo, essa obra de Deus. Porque quantos de nós também estávamos no vale da sombra da morte? Quantos de nós fomos resgatados do vale da sombra da morte? Como diz a palavra de Deus na primeira carta de Pedro 2,9, que Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando
Quantos nós estávamos nas trevas, mas também tem uma coisa: quantos hoje ainda estão nas trevas, por não aceitarem esse milagre, por não aceitarem essa palavra? Quantos hoje ainda estão nas trevas, por duvidarem desse milagre, por duvidarem da Bíblia Sagrada? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas a porta da graça continua aberta, mas não sabemos até quando. Eu não sei, ninguém sabe até quando, mas a porta da graça vai se fechar. Meu Deus, quantas pessoas ainda estão no vale da sombra da morte, ainda que sejam ricas, ainda que tenham muito dinheiro, ainda que tenham um carro de luxo, ainda que se vistam muito bem, ainda que tenham casas bonitas, que tenham toda a riqueza deste mundo, ainda que tenham tudo, pode comprar o que quiser, pode viajar para onde quiser, pode viajar o mundo todo, de avião, de cruzeiro, ou no próprio carro, pode trocar de carro de mês em mês. Com toda essa riqueza, com todo esse dinheiro, com toda essa condição financeira e até mesmo social, mesmo com tudo isso, continua no vale da sombra da morte. Mas a porta da graça continua aberta até então, em nome de Jesus Cristo. Glórias, glórias a Deus. Deus está orando por esse povo. Aleluia. Glória.